Bom, esse Oi. conhecimento que todos nós tivemos aí, né, a respeito da religiosidade, sabemos, a gente estava achando que quando a gente estava na religiosidade, e a gente já estava fazendo parte do corpo de Cristo, né, já sendo parte do corpo de Cristo, e ainda tem mais ainda, né? A gente só fazia parte do corpo de Cristo se a gente fosse participar da Santa Ceia também, né? Tem tudo isso. E com esse entendimento, que a gente, mesmo lendo a Bíblia, a gente não conseguia entender aquela revelação que estava ali a respeito de que todos nós já somos, já temos o Cristo em nós. Que muda isso? A pergunta é, o que muda isso para as pessoas que ainda não tiveram esse entendimento e estão lá ainda com essa venda nos olhos, né? E pode permanecer assim até o último suspiro de vida dela na Terra. Que pode mudar isso na vida de quem já tem o entendimento de que somos todos um e quem não tem esse entendimento ainda, que ainda faz acepção de pessoas, né? Tipo, só é meu irmão aquele que está na minha igreja, na mesma placa de igreja, né? O outro do lado não é irmão ainda, porque é outra igreja, né? É assim que as pessoas pensam, né? Alguém quer responder? Simples, é simples. Morrer assim, ou tanto faz um como o outro. Entende em mim? O que muda é a vida aqui na Terra, a paz espiritual. O que muda é enquanto você está aqui na Terra. Você tem um conhecimento, você tem outro tipo de vida. É, eu penso assim também, Macileide, ó. Porque o que esse versículo está dizendo? O versículo 17, ele fala assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Essa nova Isso, criação é para o quê? É para ser vivida onde? É para ser experienciada onde? Essa nova criação na é para ser Terra, experimentada onde? na Terra. Na Terra. Então, qual vai ser o meu prejuízo se eu não conhecer a Cristo? O meu prejuízo vai ser que eu vou ser sempre a velha criatura dirigido pela natureza humana. Então, Uma vida eu serei sempre o explosivo, sempre eu serei, terei a condição do angustiado, certo e do errado, entendeu? Eu vou ser uma pessoa que não terei o controle, o domínio próprio. Então, as condições do espírito eu não vou experimentar. Essa é a questão. Então, mas eu vim aqui justamente para ter essa experiência em carne e aprender a experimentar as condições do espírito, essas maravilhas do espírito. É que a minha carne experimente isso e eu posso regozijar nisso, né? É para eu ter prazer em fazer a vontade de Deus. É para isso que eu vim aqui. Porque talvez enquanto nós estávamos lá na eternidade, a gente não dava valor na vontade de Deus. Aí o que que Deus fez? Deus, bom, vou colocar vocês como carne, vou fazer vocês serem dirigidos por uma natureza terrena, para que vocês experimentem e passem a dar valor no que é ser, do que é viver e fazer a vontade do Pai. Então, irmão Lindo, mas você sabe que a frase que você usou aí agora é como castigo, dá a impressão de que Deus castiga alguém, entendeu? Ele botou, tirou nós de lá do nosso plano que nós estávamos para vir passar um castigo aqui na Terra. Dá essa impressão, e nem todo mundo passa o mesmo castigo, entendeu? Tem É, gente que passa sofrimento a vida inteira buscando, 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 e é só sofrimento. E as pessoas falam assim: a gente só recebe aquilo que a gente planta, a gente vai colher lá na frente. E tem gente que toda a vida colheu bons frutos, plantou boas sementes e não colheu toda a vida bons frutos, né? Entendeu? Alguns momentos só. Mas a maioria das vezes foi só sofrimento e dor. E tem aqueles que, vamos dizer assim, que nasceu em berço de ouro, nunca plantou boa semente e vive a vida só colhendo bons frutos, né? Assim, vendo pelo lado material, estou dizendo, né? ainda Pelo lado bem. espiritual, a pessoa não tá nem aí com nada, né? Tem tudo Então, isso aí também, né? esse é, é bem, rela- esse é os olhos humanos. isso é bem relativo, né, irmão Serginho? O que é a pessoa passar uma vida inteira vivendo boas coisas, o que é passar a vida inteira vivendo maus coisas, né?
Eu não tenho essa concepção mais, entendeu? Do certo e do errado, do bem e do mal aí. Eu não tenho essa concepção. Quem come da árvore do bem e do mal, ele entende assim, tá? Tem essa concepção. É a velha vida. É essa velha vida, a concepção do bem e do mal, do certo e do errado. Mas uma vez que a gente é nova criatura, essa velha vida tem que acabar, irmão. Se ela não acabou, porque ainda a gente não tá ainda revelando o Cristo. Então, irmão, mas aí tem sempre aquela, quando a gente vem, no caso nosso, quando a gente veio da religiosidade, que tem aquela coisa que fica martelando no nosso subconsciente também, a respeito de que, nossa, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Mesmo não vivendo do certo e errado. E pensando no medo, que quantos que estão dentro lá da igreja, da religião, por medo? Por medo. Por medo de ir para o inferno, por medo de Sim. acontecer as coisas ruins na vida dele, pior ainda que pode, já podia estar acontecendo, que Deus vai colocar a mão, porque ele toma uma pinga, porque ele fuma maconha, ou porque ele usa tipo de drogas ilícitas aí que não é que o mundo usa, e o outro que é crente, que reza, que ora, não vive a vida, não curte aquele momento, em festas, entendeu? Que se chamam de festas mundanas, carnaval, todas essas coisas assim, né? Vamos dar esses exemplos aqui do Brasil, né? Fora as que tem aí por aí fora, né? Então, O medo, o medo é dele uma ir pro, coisa. Fala, irmã Celeste. o medo de ir para o inferno já coloca a pessoa no inferno. Esse medo de ir para o inferno já é a demonstração que ela já está no Isso, inferno. Então, mas a pessoa, ela acha que existe um inferno real, né? Ela acha, Aquele inferno é que porque tem é o que prega a fogo, religião, né? que ela vai morrer e que a alma dela vai ficar eternamente queimando no fogo do inferno. E a alma daquele que serviu a Deus, que foi lá, que buscou, que ajudou o próximo, ela vai regozijar no céu, como se fosse uma cidade maravilhosa, né? Como se o céu fosse a cidade maravilhosa, né? Com pedrinhas de brilhantes e tudo mais. É esse entendimento que a gente tem quando está na igreja. É isso que as A igreja não pessoas te têm. fala para você assim que com a grandeza, ó, você vê a igreja fala tanto que a gente faz Deus pequeno, mas quem está ali também está fazendo o nosso Pai muito pequeno. Porque fala que é infinito, o universo é infinito, né? Que a É. vida é eterna, quer dizer, é infinita. E você acha que Deus ia criar só nós aqui? Com tanta coisa maravilhosa que ele criou nesse universo? Entendeu? Não tem outras Sim. dimensões, outros seres mais evoluídos, entendeu? Aham. Que as pessoas falam, extraterrestre não existe. Entendeu? Ó, nós somos extraterrestres, porque nós não somos da Terra. Sim, Então, é o que eu penso você acha que também. só tem nós? Então, não tem só nós. E quando está escrito na Bíblia também que a família ia ser maior que os grãos de areia. Pô, grão de areia é grão pra caraca, velho. Imagina a família ser maior, mais quantidade. Outra coisa também que é glória sem par. Tem até um hino que fala assim: glória sem par, contemplarei. Glória sem par, rapaz. Papo de glória sem par é essa? Entendeu? Eu Aham. não acho que isso é verdade. Eu não acho mais que isso é verdade. Você não aprendeu isso, irmão? Então, a questão do irmão falar dos hinos aí, tem muito hino que você vai ver que eles não são. Eles não falam de acordo com aquilo que é a realidade, né? A maioria deles não fala, né, irmão? Você pode pegar a Tá maioria escrito dos na hinos Bíblia, irmão, aí, que nós não eles vamos foram ter. desenvolvidos Tá escrito na justamente por Bíblia? uma mente humana, né? Pela consciência humana, né? Então eles esqueceram da consciência divina para pegar algo da consciência humana. Glória sem par é assim, irmão. Se eu e você somos casados, entendeu? Aí você morre, depois eu morro depois, ou vice-versa, entendeu? E a gente não vai ser casal lá, tá entendendo? Que não vai ter um par, ah, um homem e uma mulher lá, entendeu? O ah, cara que casou bom. com 10 mulheres, a mulher que teve 5 maridos, 7, que nem na Bíblia fala, entendeu? Ela não vai ter um parceiro lá. Eu acredito que para as coisas, talvez não, mas não tem esse negócio de cada um vai viver o seu cada um, não vai ter uma família unida. Que você entende disso aí, meu irmão? O que você fala a respeito daquilo que você acredita?
é lindo, porque depois vamos ser um só. Então, eu não acredito que existe esse céu que as pessoas pintam aí, irmão Serginho, que onde lá é igual Então, aqui. Eu não acredito nisso, então eu não acredito mais. Então, porque entendeu? nós somos o céu. Exatamente. As pessoas pintam o céu como se fosse um local geográfico, entendeu? Mas o que você quer, Serginho? Morrer Não, é isso que eu e tô falando para encontrar você, sua meu irmão. mulher lá? Hã? Não, não é querer você querer ter alguém lá para ser seu companheiro e tal, entendeu? Eu tô falando assim, que eu não acredito que vai ser dessa forma que as pessoas falam, entendeu? E já que se a gente volta, se o espírito volta para Deus, a gente vai ser um só. É, A gente vai ter a grandeza total, então, observando o que mais? Eu penso assim, irmão Serginho. A Deu nossa, parafuso, né? a nossa individualidade, ela só acontece nesse plano. Fora desse Sim. plano, não tem mais indivíduo. Aí se junta ao todo. É difícil as pessoas entenderem isso aí, não é? Se juntar ao todo. Não tem mais indivíduo lá, não tem mais o ser individual. Eu penso, Paulinho no mar. É, o mas a baldinho maioria de das a pessoas, gota. eles querem que lá no céu seja um local melhor que aqui na Terra, mas que seja esse Isso. mesmo padrão, entendeu? Lá eu quero conhecer meu pai, quero ver meu avô, que morreu em 2020, já faz 5 anos meu avô morreu, eu quero ver ele lá, eu quero ver minha bisavó, quero ver minha namorada, minha esposa, quero ver minha mãe, meu pai lá no céu. Quero saber quem foi meus tataravôs, né? Exato. Quero conhecer o Abraão, o Isaac, o Isso, Jacó. Quando eu Isaac, chegar lá, eu quero Jacó. dar um abraço no Moisés, um abraço no Jesus. Eu não acredito nisso, não, irmão. Então, irmão, mas um dia nós acreditamos. Então, eu acreditava, mas eu não acredito mais, Um não. dia nós acreditamos, entendeu? E hoje, é que nem a Celeste falou, é um baldinho jogado no oceano de volta. O oceano está representando quem? O Todo-Poderoso. É. Então a gente vai estar lá, junto com o Todo-Poderoso, que vamos ser só um, aguardando a vida dos outros, eternamente. Por que que Jesus fala, eu e o Pai somos? Somos um. Você acredita nisso, irmão? Eu creio. Você acredita na unidade? Já falamos tanto da unidade, né? Fala, Sim, Cândido. irmão. A unidade nós somos um só. Então. Só que tem gente que não acredita, a gente não quer unidade, né? A pessoa quer o indivíduo, individual, não quer unidade. Para eu ser um com Deus, eu posso ter uma vida eterna sem Ele, irmão, fora dele? O, o povo quer um Pessoa, comunismo eu quero. Agora democrático. você chegou de novo lá no início da pergunta. O que muda isso aí? Para quem acredita ou não acredita e leva a vida do jeito que ele achar que tem que ser levada, da Na melhor forma, eternidade, irmão, na fazendo coisas eternidade não lícitas se ou muda não, nada. na eternidade não. Não tem como mudar nada na eternidade. Só se muda enquanto a gente está aqui. Enquanto está aqui. Se você está aqui e andar de acordo com as regras da lei, você vai bem da forma que você buscou. Se você andar fora da lei, você vai pagar, entendeu? Da forma que você buscou. Mas lá depois que tudo acabou uma coisa só. O baldinho voltou para o mar. O baldinho de água, ou a gota do conta-gota voltou para o mar. Já É, era. Não é verdade? então. Só que ele estava incitando alguma coisa? Não, Porra, não trabalha de CLT, não, que senão você vai se ferrar. É isso que ele estava incitando? jamais, né, irmão? Então, tem até Jamais. uma história aí que eu vi esse dia aí, que que Jesus estava carregando a cruz, teve um cara que ajudou ele, e na verdade não foi ele que foi crucificado, porque o cara ajudou ele, soltaram o Jesus e o cara morreu no lugar dele. Eu falei, quanta coisa que a gente escuta, cara. Brincadeira. Ai, ai. Meu pai amado. Então, a gente estava falando aqui das condições do que é indivíduo e do que é a unidade. Eu acho que é uma das coisas assim muito, muito, muito difícil de aceitar, irmão, isso aí. É muito difícil. As pessoas não aceitam isso, que
Todos nós somos um. E é por isso que eles não conseguem ser Cristo. Entendeu? Por isso que eles não conseguem se tornar uma nova criação, porque eles não conseguem entender que todos somos um. A gente até fala, tem muita gente que até fala isso, eu sou um, mas na hora da verdade mesmo ele não se vê como um. Enquanto não se vê como um, o que acontece? Não conhece a Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. O Elias da Bíblia, ele fez toda a vontade de Deus? Quando ele estava matando os profetas de Baal, era a vontade de Deus. Quando ele estava atacando fogo lá nos capitão, lá, era a vontade de Deus? Não, Aquilo ali é o Espírito de Deus? não. É o carnal, né? É a humanidade. Por que que o Elias, ele havia de vir na época de Jesus? Era o homem chamado Elias que devia ressuscitar e voltar aqui? Reencarnar? Ele reencarnou aquele Elias? É isso, irmãos? Se as pessoas não entendem o mínimo, irmãos, fica difícil entender o macro, o todo, entendeu? É muito difícil entender o todo para quem não entendeu nem o mínimo. Fez ou não fez a vontade de Deus? Ó o que diz aqui, ó. O último livro do Antigo Testamento, irmãos, o último livro. O último versículo, os dois últimos versículos aqui do Antigo Testamento. Eu vou ler para vocês, tá? Os dois últimos versículos do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim, ó: Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. O profeta Elias, ele é um símbolo do quê? Da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Por que que quando a gente lê isso aqui, o grande e terrível dia do Senhor, a gente pensa em calamidade, em fogo pegando na terra, né, Valdecir? Em Sim. caindo o céu, as estrelas caindo, terremoto. Será que é isso, irmãos, o grande e terrível dia do Senhor? O grande e terrível dia do Senhor, ele é terrível para quem? Para quem está em Cristo, irmãos? Ou ele é terrível para quem não está em Cristo? Vamos pensar aqui, ó. Deus, ele é terrível para quem faz a vontade dele, conhece a vontade dele, irmão? Não, Não. Ele é terrível para a carne. É a é. carne que odeia Deus, entendeu? É a alma dirigida pela vontade carnal que odeia as coisas de Deus. É a alma que fala assim: Poxa vida, como que eu vou amar o meu inimigo? Eu odeio Deus porque ele fala isso. Então, o grande e terrível dia do Senhor é grande e terrível para quem, irmãos? Para o pensamento que é anticristo. Cristo. Só existe dois pensamentos, você sabe disso, né? Só dois entendimentos. Aí, ó, no versículo 6 fala assim, olha, ele fará, olha o que que faz o espírito do Elias, o espírito de Deus no Elias, tá, irmãos? Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos. Então, quando que o Elias passou a fazer a vontade de Deus, irmão? Quando ele tacava fogo nos profetas de Baal? Não, aquilo ali era a vontade do Elias. O Elias passou a revelar a vontade de Deus o dia que ele adotou Eliseu como filho. Ali começou a ser revelado a vontade de Deus no profeta. Ali sim começou a ser revelado o que é a vontade de Deus pelo profeta Elias. O Elias não tinha parentesco nenhum com Eliseu. Foi difícil para ele, mas ele chegou para Eliseu e falou: Ó, então, se você me vê no último dia, tal, né? Aí o Eliseu começou a acompanhar ele. E ele adotou Eliseu como filho. Aquilo ali foi o que, irmãos? A vontade de Deus sendo revelada pelo profeta Elias. Então, nos últimos tempos, o que acontece? O coração dos pais se voltará para os seus filhos, e o coração dos filhos se voltará para seus pais. Ou seja, se não houver unidade, irmão, se não houver conhecimento de família, tem salvação? Não tem. Mas é salvação do quê, irmãos? É salvação para este plano, irmãos, para este mundo, para você deixar de ser uma criatura velha, teimosa, carcomida, ciumenta, cheia de problema, para se tornar uma nova criação. A nova criação é quando que o meu irmão aqui
Valdecir se tornou uma nova criação. O dia que ele entendeu que toda pessoa que convive com ele e não convive é a família dele. Aí ele não fez mais distinção de pessoa. Não tem para ele o salvo e não salvo. Não tem quem vai morar numa casa boa no céu e uma que não vai morar. Não tem quem vai ser o comandante lá no céu e o que vai ser comandado. Por quê? Porque para ele, o coração dele se converteu aos pais e como pai ele se converteu aos filhos. Acabou. Então ele se revela agora como Espírito de Deus, como um Cristo. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, toda pessoa que pensa o contrário disso, irmãos, o que acontece? Está debaixo de maldição. Entendeu? Não adianta. Essa é a verdade, mas o duro é o povo entender isso. O duro é aceitar. Quando você se depara com isso, o duro é você aceitar. Né, Valdecir? Não é uma realidade difícil para o povo aceitar? Muito difícil, mas muito difícil. Existe para você alguém que é especial, irmão? Melhor que você? Não, 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 não. E pior que você, tem alguém, irmão? Também não. É conhecimento da identidade, né, irmão? Então, Conhecimento de identidade. Aí você falou tudo. Conhecimento de identidade. Nós temos o mesmo pai. a gente não faz mais acepção de pessoas, essas coisas e tal, hein? É, mas o povo entender isso é muito difícil, né? A gente percebe que é muito difícil.